E hoje com o tema Como ouvir a queixa do cliente em uma perspectiva simbólica, né? E achei bem interessante trazer esse tema para vocês hoje, porque uma das coisas que nos move, que nos faz talvez escolher seguir essa carreira, né? Seguir o trabalho com pessoas no seu lugar mais, digamos assim, subjetivo, que é entender o funcionamento mental, o funcionamento psíquico, que não é visível aos olhos, né? Trabalhar na percepção, a gente está sempre trabalhando dentro da percepção, é que a maioria de nós que escolheu essa área tem um jeito de ver a vida, ou tem uma maneira de compreender que não olha para a vida como algo apenas racional e lógico, né? Eu brinco que tropeçar numa pedra, para quem escolhe essa área, nunca é só tropeçar numa pedra, né? A gente está sempre buscando o significado por trás das experiências, das vivências, da visão. A gente está sempre buscando compreender o que está movendo aquele comportamento, desde da famosa frase Freud explica, isso é ato falho, enfim, a gente sempre está tentando entender o que está por trás das coisas, ou seja, qual é o símbolo, o que aquilo está querendo me dizer, né? Então, se uma situação se repete na nossa vida, um padrão recorrente, algo que eu não consigo superar, uma sincronicidade, nós temos um jeito de compreender a vida que busca encontrar esse sentido, esse significado, esses símbolos que conversam com a gente dentro das circunstâncias, dentro das vivências, dentro dos comportamentos e dentro das relações. Então, uma vez que nós temos essa tendência, não é uma das nossas tarefas, né? Nós temos algumas tarefas quando a gente está atendendo, mas uma das nossas tarefas é trazer esses símbolos, esses significados e essas traduções para a compreensão do nosso cliente. Nosso cliente, quando ele vem fazer um trabalho com a gente, ele está buscando um trabalho de tradução. Ele está contratando um tradutor, em outras palavras. Só que a gente não traduz um idioma como inglês, português, enfim, um idioma nesse sentido, né? Uma linguagem nesse sentido. O idioma que esse cliente está procurando compreender é o idioma do seu mundo interno. É o idioma das suas emoções, é o idioma das suas sensações, é o idioma da sua percepção, nesse nível implícito e psíquico. Então, a gente precisa navegar bem nessa simbologia, nessa perspectiva simbólica que o cliente traz já na sua queixa. Quando a pessoa chega no nosso consultório com sua queixa, já existe na queixa desse cliente diversos símbolos que a gente pode começar a perceber, pode começar a trazer para a consciência, para que então a gente não só faça boas traduções, e tradução é diferente de interpretação, né? É bem diferente, e o que a gente quer é uma tradução, né? Ajudar a pessoa a compreender o símbolo, e não oferecer para ele o que eu acho que é aquele símbolo. Então tem uma diferença nessas duas coisas. E é isso que ele está buscando em nós, que a gente ajude ele a entender o que ele não está entendendo sobre o seu próprio funcionamento, que ele possa ter alguma visão a respeito do seu próprio funcionamento, que lhe traga mais clareza, mais orientação, e com mais clareza e com mais orientação, a gente consegue caminhar melhor na vida. Do mesmo jeito que é muito mais fácil dirigir numa estrada de dia ensolarado do que numa estrada à noite com neblina e tudo fechado, né? Então, quando tem neblina, quando está escuro, quando está nebuloso, é mais difícil a gente dirigir com segurança. É o mesmo que o nosso cliente também está, em outras palavras, nos dizendo, né? Que ele não está conseguindo ver adiante, como seguir adiante sem essa clareza. Então, inclusive, se vocês tiverem experiências, dúvidas, quiserem ir compartilhando aqui nos comentários, eu vou incluindo aqui nessa nossa troca. Deixa eu ver aqui, a Fernanda já escreveu: minha vida se repete em drogas e álcool, repetindo depressão, síndrome do pânico e ansiedade. E, Fernanda, você está se referindo a um processo seu ou um processo dos seus clientes
Quando você diz repete, você atende muita gente que traz essa questão para o seu consultório, para os seus atendimentos? Só me esclarece isso que eu não ficou claro para mim. Então, até nisso aqui que a Fernanda escreveu, sobre depressão, síndrome do pânico, ansiedade ou drogas e álcool. Se a gente receber no nosso consultório uma pessoa que tem uma questão de abuso de substância, né? E drogas e álcool, qual que é o símbolo que tem nisso? Se a gente começar, então, a abrir a perspectiva, como eu disse, para nós, tropeçar numa pedra nunca é tropeçar numa pedra. O que o abuso do álcool ou de uma substância traz para a pessoa, né? Quando a pessoa ela ingere álcool, ela está buscando algum tipo de sensação, certo? Então, esse tipo de sensação que ela busca traz para ela algum tipo de prazer, algum tipo de benefício, em detrimento do dano físico que ela possa estar causando, dependendo do tanto que ela está consumindo aí essa substância. No caso do álcool, a pessoa ela vai sentindo uma espécie de amortecimento, né, das sensações, o que dá, a pessoa fica meio grogue, em outras palavras, né, fica falando mole, tem uma alteração aí significativa de consciência. Se a gente pensar isso como símbolo, se eu tomo álcool e isso me dá essa sensação de amortecimento, isso está meio que no papel e como símbolo de algum tipo de anestesia, né? É como se a bebida estivesse a serviço de me ajudar a lidar com algum tipo de dor que sóbrio eu não consigo. Então, é esse tipo de visão, é esse tipo de olhar que a gente pode ter na queixa do qual é o símbolo, qual é a função simbólica desse comportamento na vida dessa pessoa. Se a gente, então, imaginar que possa ter essa função da anestesia, ou do não sentir, ou alterar o meu estado de consciência, me tirar da consciência vigilante, qual é o tipo de dor que está sendo anestesiada? E esse vai ser o nosso caminho de investigação, né? Investigação no sentido de curiosidade, de busca, de conhecimento, não de futucar a ferida, né? Mas no sentido de o que será que essa pessoa, com o abuso dessa substância, está buscando encontrar um não contato, essa anestesia, essa dissociação, né? É muito comum hoje, é muito comum no sentido dos números das pesquisas, né? Indicando que isso saiu uma matéria há pouco tempo, né, deu uma viralizada no Facebook de um neurocientista dizendo, né, que a questão do vício é trauma, a gente está olhando para o lugar errado, né, e defendendo que todo o histórico de pessoas que têm abuso de substância, principalmente substâncias pesadas como crack, tem histórico de traumas significativos, principalmente trauma de desenvolvimento, e que a gente precisa olhar para o trauma que está provocando esse comportamento disfuncional. Então, da mesma maneira, a gente pode olhar isso como símbolo, né? Qual é o símbolo, qual é o significado, qual é o sentido, a que está a serviço esse comportamento, né? Quando a gente pensa no símbolo da ansiedade, quando a pessoa chega no consultório dizendo que tem uma ansiedade crônica, ou que está muito ansiosa, que não está conseguindo dormir, e existe um funcionamento ansioso, quando a gente pensa na ansiedade, quando a gente olha para a ansiedade, qual é o tipo de sensação ou qual é o sentimento que está por trás dessa ansiedade? Né? O que essa ansiedade está buscando, seja pelos seus cenários futuros, seja pelos seus medos em relação ao passado? O que essa ansiedade está tentando resolver para essa pessoa? Qual é o pânico presente? Então, a ansiedade sempre vem nos falar sobre um medo do que pode acontecer e do que talvez não aconteça. Então, se acontecer, o medo é as consequências do evento, e se não acontecer, como essa pessoa vai se sentir se não acontecer. Então, por exemplo, se o meu chefe me mandar embora, eu tenho medo do desemprego. Então, é um cenário do, se acontecer isso, como essa pessoa vai se sentir. Então, ela está ansiosa, na verdade, ela está com medo
do que pode acontecer se tal cenário imaginado, que não está presente, é sempre uma projeção, pode acontecer. Agora, se existe uma percepção dessa pessoa, a maneira como ela enxerga a vida, a maneira como ela interpreta os eventos da vida dela, que projeta cenários catastróficos e cenários do que pode estar errado, isso talvez nos conte que lá dentro existem vivências onde esse tipo de emoção foi experimentada e por essas vivências internas, que esses registros corporais saberem disso, fica tentando evitar que isso volte a acontecer e essa pessoa volte a experimentar esse tipo de dor que esses registros carregam. Por ter essa informação nos nossos registros, esses cenários ou esses lugares que mandam esses cenários, eles têm essa função de tentar dizer, olha, isso não pode acontecer, porque se isso acontecer, eu sei o tipo de dor que você vai experimentar. É essa a hipnose, esse o transe que essa pessoa está mergulhada. Então, o símbolo que a gente vai olhar nessa queixa é como que essa pessoa vê os cenários que ela está projetando e quem é que está mandando esses cenários na mente dessa pessoa. Quem é no sentido metafórico, que algo nela, que viveu alguma coisa, algum registro que viveu esse tipo de emoção, sabe, e está tentando desesperadamente mandar a mensagem, por favor, não passe por isso de novo. Só que se a gente ficar olhando para essa queixa de uma maneira literal, ou de uma maneira concreta, do tipo, olha, você não pode se sentir assim, porque não tem nenhum sinal que o seu chefe vai te mandar embora. Aliás, você está indo muito bem, você está tendo um bom desempenho. Para aquilo na pessoa, isso não é real. Por mais que ela fale, eu entendo o que você está dizendo, é verdade, eu tenho um bom desempenho, mas eu não sinto assim. E é nesse sentido que a gente precisa, então, entrar lá no mundo de Nárnia, no mundo da fantasia dessa pessoa ou dessa parte dela que manda os cenários catastróficos que geram os medos e as ansiedades, já que a gente está aqui falando de ansiedade, para então, ao ouvir a história, a fantasia que essa pessoa está inserida, a gente começar a perceber a perspectiva desse lugar, mas com uma diferença. Nesse caso, a gente vai estar ouvindo a história que está registrada na sensação, que está registrado na vivência da pessoa, mas tirando a pessoa da fusão com a história. Então, como que a gente faz isso? Fazendo a desidentificação. Então, essa pessoa que vem com a queixa da ansiedade, a gente diz para ela, então, algo em você está muito ansioso por acreditar que você pode ser demitida a qualquer momento. Talvez eu e você possamos ouvir a história disso em você. Em que lugar isso em você vive? Como isso em você desenvolveu a percepção, desenvolveu o olhar que tudo é perigo ou tudo indica uma demissão? E aí, sou eu, terapeuta, e a pessoa fazendo companhia, escuta, compreensão para aquilo que está trazendo a história e que vive hipnotizado dentro dessa fantasia. Só com esse movimento que a gente não está lutando contra, que a gente não está interpretando, que a gente não está dando respostas e listas de tarefa do que fazer ou do que não fazer. Só dessa atitude de estar eu e o cliente, nós dois, conhecendo, ouvindo, criando espaço, relacionamento, para compreender como aquilo na pessoa percebe, só isso já é uma mudança de perspectiva e percepção e já é uma construção em níveis mais metafóricos e simbólicos, que é aonde o nosso mundo interno opera, né? Esse espaço interno, quando a gente leva a nossa atenção, ele fala com a gente através de metáforas, através de imagens, através de símbolos, através de significados, sensações, emoções, memórias, lembranças. Então, a gente vai usar desses elementos metafóricos, simbólicos, históricos, para ir compreendendo aquela vivência da pessoa que vem desse lugar e que fica ali mandando esse tipo de mensagem e colocando a pessoa em pânico.
Quando a pessoa consegue ser esse espaço para então, né, é como se vocês vão brincar de símbolo aqui. Sabe, tem um filme muito interessante, muito simbólico, é aquele lá, não é Os Contos de Nárnia. É Os Contos de Nárnia o nome, mas é de Nárnia que as crianças elas atravessam o guarda-roupa e aí elas vão para Nárnia e elas vivem grandes aventuras lá em Nárnia. Então elas saem do concreto e elas entram no simbólico. Então é super, super interessante esse filme para a gente entender essa perspectiva simbólica. Então é como se nós estivéssemos entrando nesse guarda-roupa com o cliente, indo lá para o mundo de Nárnia, compreendendo os personagens que lá habitam, compreendendo as histórias que lá habitam, compreendendo as dinâmicas internas que acontecem. E dentro dessa perspectiva simbólica, aí, então a gente sai do guarda-roupa, a gente conversa, olha o que a gente está compreendendo, olha quem a gente conheceu lá dentro. Parece que tem alguém lá dentro que está muito assustado, que por estar muito assustado, está muito ansioso. Gente, guardem isso com vocês. Ansiedade é medo. Quanto mais ansiedade, mais medo. A emoção presente na ansiedade é medo. Toda vez que a gente está ansioso, a gente está com medo. Medo de algo que pode acontecer ou não. Então, lembra que a gente está lidando com medo. Então, se eu entendo isso e a pessoa me traz ansiedade, qual é o símbolo que está assustando lá dentro? Qual que é a imaginação, qual é a fantasia que está sendo projetada, que está assustando essa pessoa e por isso ela está ansiosa? Então a gente vai lá no guarda-roupa, pensando nesse filme, acho que é Os Contos de Nárnia. Eu estou confusa em relação ao nome de Nárnia. Acho que é Os Contos de Nárnia. A gente entra lá no mundo da fantasia que habita no mundo interno de todos nós. Todos nós temos a nossa Nárnia, o nosso mundo interno, os nossos personagens, os nossos heróis, os nossos vilões, o que nos assusta, o que nos defende, né? A gente tem todos esses arquétipos, a gente tem tudo isso em nós. Então é nesse lugar que a gente vai criando essa relação de maneira simbólica, de maneira metafórica, para que dessa relação surjam então as compreensões, as traduções, a abertura da percepção em relação ao que eu estou vivendo lá dentro. Que é isso que o nosso cliente quer. Ele quer entender o que está acontecendo com ele, mas não é entender no sentido racional, porque, de novo, racionalmente ele já entende algumas coisas. Como eu disse, faz sentido você me dizer que não tem sentido o meu chefe querer me mandar embora, mas eu não sinto assim. É uma compreensão no nível de insight, é uma compreensão no nível de agora faz sentido. É uma compreensão no nível mais integral, é uma compreensão no nível emocional. Não é só uma compreensão no nível lógico e racional, porque nem sempre a compreensão no nível lógico e racional atende essa instância mais subjetiva em nós. E por não atender, acaba a pessoa não evoluindo ou não seguindo nessa jornada de autoconhecimento, de autopercepção, de autocuidado, para que então ela dê os próximos passos em relação ao que ela está trazendo. Né? Deixa eu ver aqui que tem mais comentários. Tem alguma? Nárnia mesmo, Joésia. As crônicas de Nárnia. Obrigada, Jonatas. Eu estava falando os contos, as crônicas de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Esse é o 1. É demais esse filme. Quando a gente começa a entender a perspectiva simbólica que ele nos traz e nos provoca, né? Por que as histórias falam tanto com a gente, nos prendem, sejam os filmes, sejam os livros, né, os contos? Porque toda essa forma de falar, ela está falando com essa instância simbólica em nós, com essa perspectiva em nós, que não é racional, que não é só, né, racional e concreta. Ela entende as coisas através dessas simbologias, através desses significados que são dados. Então, um outro exemplo da síndrome do pânico, né, que a Fernanda trouxe. E, aliás, a Fernanda me respondeu se a questão era dela ou de algum cliente. Dela mesma. A síndrome do pânico, o próprio nome já nos convida a olhar pânico, síndrome de pânico. Qual é o pânico? Algo dentro dessa pessoa está em pânico. E outras partes delas estão também com medo,
porque está percebendo o pânico que mora lá dentro. O que está provocando o pânico dessa pessoa? E o que está sendo vivenciado como ameaça para disparar o pânico? Porque se algo em mim está em pânico, algo em mim está se sentindo ameaçado. Eu só tenho medo se eu me sinto ameaçado, se eu me sinto em perigo. Então, se não existe um perigo real, no sentido, não tem um assaltante aqui, ou não tem um leão querendo me devorar aqui, eu não estou perdido no deserto sem comida, ou seja, não existe nenhum cenário real para me deixar em pânico, para me deixar com medo, então o meu mundo interno está simbolizando alguma coisa, de forma que algo em mim está em pânico, está experimentando a realidade com algum tipo de ameaça. E essa vivência ou essa percepção de realidade que me ameaça dispara algo em mim em pânico. Então a gente não adianta a gente só ficar olhando para não tem nenhuma ameaça aqui para você se sentir assim. Novamente a gente vai voltar para a resposta. Eu entendo isso, mas eu não me sinto assim. E uma das queixas muito frequentes de quem tem síndrome do pânico é exatamente essa falta de compreensão, que não sabe do que está com medo, porque não consegue reconhecer nada que, entre aspas, justifique tamanho pânico, tamanha crise de pânico. Que, de novo, é ansiedade, e ansiedade é medo. Todas essas palavras estão nos falando do medo. Então, se essa pessoa está vivendo a vida e ela tem, assim, os eventos naturais da vida, saindo para trabalhar, interagindo socialmente, etc. E algo nela dispara o pânico, significa que dentro da percepção dela, alguma coisa está sendo simbolizada como ameaça, uma ameaça significativa, e a fisiologia dela está respondendo a essa ameaça para lidar com essa ameaça. Se eu estou na selva e eu vejo um leão, automaticamente meu coração vai disparar, meu corpo vai se preparar para uma resposta em relação a esse leão, seja lutar, seja fugir. A adrenalina vai subir, meus olhos vão dilatar, eu vou ter uma vasoconstrição, meu coração vai bombear mais rápido para poder espalhar sangue, eu vou respirar de maneira mais ofegante para poder oxigenar o meu corpo e ter energia tanto para ou lutar ou fugir, seja o que for. Ou seja, todas essas reações fisiológicas, se experimentadas num perigo, num embate real com o leão, elas vão me ajudar a lidar com esse desafio que me coloca em perigo e que me ameaça. Mas, se esse leão não existe, ou seja, não está acontecendo, toda essa fisiologia ela é experimentada com um tremendo desconforto, porque ela não se conecta com o que está acontecendo agora. Mas a minha fisiologia, o meu corpo está experimentando como se tivesse um leão ali presente ou uma ameaça muito grande ali presente. Muito bem. Então, se não existe o leão e eu tenho toda essa fisiologia acontecendo no meu corpo, a primeira coisa que a gente vai fazer é como isso em você se sente em relação a algum evento da sua vida que dispare essa resposta de defesa. O que está acontecendo na sua vida nesse momento que quando você olha à sua volta e te dá a sensação de se sentir ameaçado? Então, esse é um portal de reflexão para a gente começar a perceber aonde estão os símbolos que estão sendo disparados lá no mundo interno dessa pessoa, lá em Nárnia na pessoa, que está sendo interpretado como ameaça e está disparando toda essa fisiologia de fuga, né? A fisiologia de corre, a fisiologia de medo, a fisiologia de pânico. E aí vamos dizer que a pessoa está vivendo num estresse constante, seja de trabalho, seja de relacionamento, onde a todo momento ela sente medo de ser abandonado, abandonada, ou a todo momento ela sente o medo de ser rejeitado, ou ser exposto, ou ser humilhado, vem de um histórico aí de chefes abusivos, ou de relações tóxicas, e aí você vai se dando conta, junto com a pessoa,
quantas ameaças ela vem vivendo ao longo da vida, que foram ensinando ela, preparando o corpo dela para fugir, para lutar, para fugir, para lutar, acumulando essa resposta fisiológica de medo no organismo, a ponto de explodir em pânico. Ou seja, não tem um leão real acontecendo, ou seja, ela não está sendo atacada, mas o organismo dela se acostumou a sentir tanto medo, tanto estresse recorrente, tantas ameaças, que foi acumulando, 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 às vezes desde muito pequenininha, muito neném, ou seja, um sistema nervoso já menos resiliente, até que um pequenino evento, que aos olhos não parece nada, faz com que todo esse acúmulo de percepção de ameaça simplesmente venha, emerja, e aí a gente tem uma síndrome do pânico. Então, a fisiologia dessa pessoa passou a ficar com um sistema de alerta elevado à enésima potência, de tantas sequências de pequenas ou grandes ameaças que não foram processadas, e o corpo dessa pessoa não recebeu a sensação de segurança. Tá tudo bem agora, o leão foi embora. Se eu vivo uma situação real de ameaça, por exemplo, fui assaltado, essa situação vai disparar um monte de reação em mim, de medo, claro, tive minha vida em risco, mas a hora que eu estou em segurança, ou seja, o bandido foi embora, eu consegui chegar em casa, tá tudo bem comigo, e o meu corpo recebe a informação, o perigo passou, ele desliga e regula para baixo toda essa ativação que um evento como esse provoca. Porém, se ao longo da vida, desde muito pequenininho, o papai chegava e batia, uma hora estava bem, uma hora estava mal, uma hora tinha comida, uma hora não tinha comida, sempre essa sensação do não vai ter, ou algo vai prejudicar o meu crescimento, o meu desenvolvimento, é como se esse corpo não tivesse a oportunidade de receber a informação. Regula para baixo, tá tudo bem agora. Regula para baixo, tá tudo bem agora. E aquilo vai ficando com a informação. Fiquem alerta, a gente precisa dar conta disso, fiquem alerta, a qualquer momento a gente tem que dar conta disso, fiquem alerta, a qualquer momento a gente tem que dar conta disso. É nesse estado que a pessoa vai se desenvolvendo. E aí, de repente, isso rompe numa síndrome do pânico, às vezes num embate de trânsito, às vezes numa coisa que é pequenina aos nossos olhos racionais, lógicos, não faz sentido. Mas para a fisiologia que processa esse monte de eventos que a gente nem lembra, mas que registra, né, toda essa vivência, aquilo é experimentado como uma ameaça tão grande quanto um leão. E é nesse sentido que a gente está navegando na perspectiva simbólica, olhando nas palavras, ouvindo as palavras e compreendendo as palavras a partir desse mundo interno. Se tem algo em pânico, eu preciso entender o pânico como uma metáfora desse funcionamento, para que a gente consiga navegar no que de fato está acontecendo lá dentro como dinâmica, como psicodinâmica. Se a gente está falando de uma depressão, a gente também precisa compreender essa palavra depressão, também nessa perspectiva simbólica, psicodinâmica, de alguém lá dentro que se sente completamente esgotado, completamente exaurido, completamente sem energia, mas sem energia porque o disjuntor caiu, porque o sistema desligou, e não porque está completamente sem energia. É tanta acúmulo que acaba desligando o disjuntor, e aí por isso que a gente vê o ciclo da mania e da depressão, que geralmente vêm juntos, ou da depressão e da ansiedade, né, que a gente sempre vê juntos também. É um funcionamento ansioso que de tão ansioso me desliga, e aí vem toda a fisiologia da depressão. Ou seja, se a gente recebe essas palavras dentro dessa perspectiva, o que lá dentro está vivendo nesse funcionamento, a gente começa a conhecer a história, a gente começa a conhecer os registros, a gente começa a compreender como esse organismo se constituiu em funcionamento para a sobrevivência, que muitas vezes gera esse tipo de respostas. Deixa eu ver aqui as perguntas. Como dissociar o pânico? É a pergunta da Fernanda, vou responder. A Sabrina, sobre acoplamento. Sobre acoplamento é um conceito da experiência somática. E o Jonatas está perguntando, como descarregar essa energia acumulada pelo trauma?
Então, vamos lá. Como dissociar o pânico? Eu não diria dissociar, Fernanda, é desidentificar. Qual que é a diferença entre desidentificação e dissociação? Desidentificar significa perceber aquilo que está acontecendo comigo, sem estar fusionado com aquilo. Então, em vez de eu estou ansioso, eu percebo algo em mim ansioso. Mas eu percebo, eu me relaciono, eu sinto aquilo e eu estou presente com aquilo, estou presente de maneira desidentificada, eu não estou sendo definido por aquilo. A identificação me define, eu sou ansioso, não tem saída. Se eu percebo algo em mim ansioso, tem eu percebendo e tem aquilo em mim ansioso. Isso é uma desidentificação, mas a gente está em contato, a gente tem contato. A dissociação, eu não percebo, é dissociado, eu não tenho contato com aquilo. Está em algum lugar aqui em mim, mas eu não tenho contato e relação. Então, a gente quer trazer para a consciência, a gente quer contato e relação, a gente quer poder, através desse relacionamento, criar um espaço e um ambiente nutritivo para aquilo em mim que está daquela maneira, encontrar saídas, encontrar caminhos dentro de mim, né, dentro do meu funcionamento. Porém, se eu tentar fazer isso fusionado com a dor, é muito difícil. Por isso que a gente precisa criar o espaço da desidentificação e não dissociação, tá bom? Então, criar desidentificação do pânico, uma das formas é através dessa linguagem, que é a linguagem da presença, que é ensinada na focalização do relacionamento interior, que é eu percebo algo em mim que, tarará, no caso, algo em mim está em pânico. E eu estou percebendo isso em mim. Então, criando esse espaço entre eu que percebe e aquilo que é percebido, tá bom? Sobre acoplamento. Sabrina, isso é uma pergunta ou isso é uma afirmação sobre o sobreacoplamento? Só me esclarece aí para eu poder comentar o sobreacoplamento. E o Jonatas, como descarregar essa energia acumulada pelo trauma? A primeira forma da gente olhar para isso, Jonatas, é criar o ambiente para que aquilo em mim se sinta seguro. Eu preciso ser um ambiente seguro para aquilo em mim. A descarga acontece quando há esse espaço de segurança. É como se eu estivesse informando para minha amígdala, para o meu sistema nervoso, o perigo passou. Para isso, eu preciso criar um espaço de senso-percepção de segurança. Então, esse é o primeiro movimento. Por isso que a desidentificação é importante, para que eu seja esse espaço calmo, tranquilo, nutrido, presente para aquilo em mim. Quando aquilo em mim começa a se acomodar nesse espaço, é como se ele começasse a relaxar. E a gente vai descarregar um pouquinho de cada vez. E o que é descarregar? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa palavra, porque às vezes a palavra descarregar, descarga, ela tem muito o símbolo do perder a cabeça, vou extravasar. Não é nesse sentido. Descarga é realmente permitir que aquilo em mim crie espaços e movimentos que permitam processar um pouquinho de carga por vez, porque senão eu me inundo. Então, aquilo que sente pânico, eu sou o espaço, eu sou o ambiente, eu estou desidentificado, eu estou em relacionamento com aquilo, o meu corpo começa a gerar um senso de segurança, e aí, aí vem as lágrimas. As lágrimas é um tipo de descarga. Bocejos é um tipo de descarga. Sensações no corpo, às vezes, descargas mesmo assim de tremor, né? A gente sente tremores, são tipos de descarga. Vem um novo significado, uma respiração mais profunda, tipo de descarga. Eu percebo agora com mais clareza que aquilo em mim, que antes parecia uma criança assustada, agora parece uma criança dormindo, ou seja, o significado e o símbolo mudou. Antes o símbolo era uma imagem de uma criança acuada e assustada num quarto, e agora me vem uma imagem de uma criança dormindo e descansando. É um símbolo que muda. Então a gente descarrega, a gente só consegue descarregar se a gente consegue criar esse espaço de segurança, a sensação de segurança no nosso corpo. E a sensação de segurança no nosso corpo vem pela senso-percepção, aonde você está com aquilo em você.
e não fusionado com aquilo em você. Tá? Então, esse é o início do trecho que a gente faz para promover um espaço para o sistema nervoso começar a liberar aquela quantidade de carga acumulada. Deixa eu ver. Oi, Odisseia, boa tarde. Jonatas, me responde se eu respondi sua pergunta. É uma pergunta. Você está me perguntando se isso que eu estou falando é sobre acoplamento. Pode ser sobre acoplamento, como pode ser subacoplamento. Então, o que é sobreacoplamento? O que é subacoplamento para quem está assistindo a gente? A experiência somática, que é uma técnica que foi desenvolvida pelo Dr. Peter Levine, que é um neurocientista americano, que trouxe a perspectiva da fisiologia do trauma, né? Ele sempre diz, o trauma não é só psicológico, ele é fisiológico, ele está no corpo, e mais especificamente no sistema nervoso. Então, quando ele traz a experiência somática para o trabalho das queixas, das psicodinâmicas, ele também traz a fisiologia para o processo. Então, quando algo acontece, algum evento na nossa vida que promove esse tipo de carga que não é processada completamente, então é como se o senso de segurança não volta e eu continuo em estado de alerta e de prontidão, ou de luta, ou de fuga, ou de dissociação e congelamento, o nosso corpo organiza a experiência de uma determinada forma. Ou ele pode acumular experiências, e aí ele vai sobreacoplando experiências e cria um núcleo energético, um núcleo de trauma, ou ele divide, ele reparte as experiências, dissocia pedaços das experiências, cria subacoplamentos para que a gente consiga lidar com aquela carga que foi demais. Então, pode ser sobreacoplamento e pode ter subacoplamento, depende de como está a queixa da pessoa. Então, subacoplamento é um tipo de experiência que a pessoa fala, por exemplo, de algo terrível que aconteceu com ela e não tem emoção presente. Ou seja, o afeto está dissociado, ou o significado não está conectado com a experiência. Então, esse é um tipo de subacoplamento. Sobreacoplamento eu tô deprimido por minha culpa porque eu não faço nada direito. Ou seja, eu tenho uma condição fisiológica e um significado acoplado à sensação. Então, aí a gente tem um sobreacoplamento. E não tem sentido, né? Um estado fisiológico de uma sensação que eu estou vivendo ser a explicação, um significado que foi dado. É porque eu não faço nada direito, ou eu isso, ou eu aquilo. Então, isso é um tipo de sobreacoplamento. Cada pessoa vai viver a experiência de um jeito. Pode ter pode ter sobre, depende de como está, em que ponto que está e como ela relata aquilo que ela está vivendo. O mais importante é a gente sempre lembrar que o que o nosso corpo precisa para processar, seja o que for, é o senso de segurança reestabelecido. Por isso, o vínculo terapêutico é um dos elementos que a gente produz no atendimento. O vínculo terapêutico, ele fornece a sensação, a senso-percepção, agora tem alguém aqui para me ajudar. A ajuda chegou. Se você está em perigo e a ajuda chega, a primeira sensação do seu corpo é: a ajuda chegou. Tem alguém aqui comigo. E esse é o primeiro campo que a gente estabelece com o nosso cliente. Nós estamos aqui agora com isso em você. Esse senso de segurança é o ambiente que vai permitir aquilo que está em pânico, com medo, sozinho, deprimido, triste, seja o que for, poder ser ouvido, poder ser reconhecido, poder ser conhecido e então processado, e então descarregado, e então encontrar um novo significado, e então um novo passo. Então, para a Fernanda também, que perguntou no começo, né, sobre a disse, né, que tem ciclos de álcool, drogas, depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Isso nos conta simbolicamente que lá dentro do mundo interno não está tendo o senso de segurança. E a maneira como o organismo está encontrando saídas para poder se sentir um pouco melhor é através desse caminho. Então, o primeiro passo nesse trabalho, Fernanda, é encontrar um trabalho terapêutico que te forneça o senso de segurança e que essa relação te ajude a você criar o senso de segurança na sua relação com isso em você,
que se sente deprimido, que se sente em pânico, que busca, né, as substâncias para se autorregular como um caminho de autorregulação alternativo, uma vez que o real não está sendo possível. Então, o vínculo é o caminho que mais nos dá condições de gerar esse ambiente nutritivo para aquilo em mim que está com medo, para aquilo em mim que está assustado, para aquilo em mim que está ansioso, para aquilo em mim que está deprimido, para aquilo em mim que está triste, para aquilo em mim que qualquer coisa que está acontecendo. Então é assim que a gente recebe de maneira simbólica, que a gente abre o guarda-roupa para que juntos, você e o seu cliente, entrem lá em Nárnia e conheçam os personagens, conheçam a história, conheçam os tipos de relacionamento que cada uma dessas partes buscam em você, nessa relação com você. E eu diria, e eu sempre vou afirmar isso para vocês aqui, você, terapeuta, você é a primeira pessoa que precisa entrar no seu guarda-roupa e aprender a olhar para o seu cliente interno. Em primeiro lugar, vamos olhar lá para o nosso cliente interno. Aquilo em mim que tem medo, aquilo em mim que vive assustado, aquilo em mim que está ansioso. E aprender esse espaço primeiro para mim, para o que mora em mim. E quando eu aprendo a fazer isso comigo, quando eu aprendo a visitar os meus registros, a conhecer a minha história, a conhecer o meu funcionamento, os meus níveis de estresse, aprender a reconhecer quando eu preciso regular, quando eu preciso dar um tempo, né? Aprender essas dinâmicas internas em mim, isso vai me dar um caminhão de habilidade e manejo terapêutico para que então eu me sinta mais pronto e mais parrudo para entrar no guarda-roupa lá em Nárnia com o meu cliente e auxiliá-lo nessa navegação para que ele também desenvolva a habilidade de ser esse companheiro gentil para si mesmo. Para que ele aprenda a estabelecer esse vínculo seguro consigo mesmo, para que ele possa ser esse ambiente nutritivo para si mesmo. E sendo esse ambiente nutritivo para si mesmo, tudo nele possa florescer e se transformar. Então, cuidar de quem cuida é essencial. A gente precisa saber lidar com isso. Por isso que eu insisto muito aqui nas lives em trazer para vocês essa reflexão. E é por isso que eu me apaixonei e sempre falo da focalização, porque a focalização nos ensina a entrar no nosso guarda-roupa, a conhecer os nossos personagens lá dentro, a ter um relacionamento com isso, e então poder levar isso para o nosso consultório, junto com todas as outras ferramentas que a gente tenha para apoiar as pessoas, tá bom?